Eu estava na porta da minha própria casa, com uma mala na mão e lágrimas escorrendo pelo rosto, quando meu filho Rafael gritou pela última vez: "Sai daqui, você não é mais bem-vinda nesta casa." A porta bateu na minha cara com tanta força que o eco pareceu rasgar meu peito. Fiquei ali parada, no corredor do prédio em Belo Horizonte, sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Meu próprio filho, aquele menino que eu carreguei no colo, que eu embalei nas noites de febre, que eu protegi de tudo e de todos, tinha me expulsado da minha própria casa. Mas o que ele não sabia, o que ninguém sabia, é que eu tinha um trunfo guardado, e uma hora depois, quando a verdade veio à tona, todos os que estavam naquela sala ficariam em choque absoluto. Mas antes de prosseguirmos, aproveita para se inscrever aqui no canal e deixar o seu like neste vídeo. E conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Agora, se prepara, porque essa história vai te chocar mais do que você imagina. Então fica até o final. Você não vai acreditar no que aconteceu. Meu nome é Clarice. Tenho 58 anos. Cabelos grisalhos que insisto em pintar de castanho. Rugas ao redor dos olhos que contam histórias de noites sem dormir. E um coração que já foi partido tantas vezes que eu perdi a conta. Fui casada por 32 anos com Augusto, um homem bom, trabalhador, que morreu há 3 anos de infarto fulminante. Deixou eu e Rafael, nosso único filho. Rafael tinha 25 anos quando o pai morreu. Era engenheiro recém-formado, cheio de planos, cheio de vida. Augusto tinha deixado a casa quitada. Uma casa simples de 3 quartos no bairro Santa Efigênia. E uma pequena poupança que dividimos. Eu fiquei com a casa. Rafael ficou com metade da poupança para começar a vida dele. Nos primeiros meses após a morte do Augusto, Rafael foi meu apoio. Vinha me visitar toda semana. Trazia comida, ficava conversando comigo até tarde. Eu achava que tínhamos nos aproximado com a perda, que a dor tinha criado um laço mais forte entre nós. Mas então ele conheceu a Viviane. Viviane era bonita, muito bonita. Loira, olhos verdes, corpo de academia, aquele tipo de mulher que chama a atenção quando entra num lugar. Ela trabalhava como gerente de marketing, numa empresa de cosméticos, e tinha um jeito confiante, quase arrogante de falar. Desde o primeiro jantar que Rafael trouxe ela em casa, eu senti algo errado. Não era ciúme de mãe. Era instinto. Aquela mulher olhava para minha casa, para meus móveis, para tudo, como quem avalia o valor das coisas. "Dona Clarice, a senhora mora sozinha nessa casa grande?" Ela perguntou naquela noite, sorrindo, mas com um brilho calculista nos olhos. "Moro, desde que meu marido faleceu." Que desperdício. Uma casa dessas, 3 quartos, bem localizada. A senhora já pensou em vender? Senti um nó na garganta. Essa casa tem memórias de 30 anos, Viviane. Não é só tijolo e cimento. Ela deu risada, daquelas risadas curtas e falsas. Claro, claro. Memórias são importantes, mas às vezes a gente precisa seguir em frente, né? Rafael casou com ela 6 meses depois. Foi um casamento pequeno, apenas família próxima e alguns amigos. Eu me esforcei para ser simpática, para aceitar. Mas algo dentro de mim gritava que aquilo ia dar errado. E deu. 2 meses após o casamento, Rafael apareceu na minha casa com uma proposta. Estava sentado na mesa da cozinha, mexendo no celular, enquanto eu preparava café. "Mãe, preciso conversar com você sobre uma coisa importante." "Fala, meu filho." Sentei na frente dele, nervosa. Quando Rafael usava aquele tom sério, nunca eram boas notícias. "A Viviane e eu estamos pensando em ter um filho, mas o apartamento que a gente aluga é pequeno, caro e não tem estrutura." Ele olhou ao redor da cozinha. "Sua casa é grande, tem espaço sobrando. A gente pensou que poderia morar aqui com você. Seria bom para todo mundo. Você não ficaria sozinha. A gente economizaria aluguel e poderíamos ajudar nas despesas." Meu primeiro instinto foi recusar. Minha casa era meu refúgio, meu espaço, o último pedaço de vida que eu tinha com Augusto. Mas então olhei para o rosto do meu filho, para aqueles olhos castanhos que eram iguais aos do pai, e pensei: talvez seja bom. Talvez eu realmente esteja sozinha demais. Talvez essa seja a chance de ter minha família perto de novo.
Tudo bem, Rafael. Vocês podem vir. O sorriso dele foi enorme. Sério, mãe? Você não vai se arrepender. A gente vai ajudar em tudo. Eles se mudaram 2 semanas depois. Viviane trouxe móveis novos, decorações modernas, quadros abstratos que eu achava horríveis. Mudou tudo. A sala que antes tinha o sofá floral que Augusto escolheu foi substituída por um sofá de couro preto. As cortinas de renda branca foram trocadas por persianas cinzas. Minha casa estava se transformando em outra coisa, e eu estava assistindo calada. Mãe, a Viviane tem gosto refinado. Você precisa aceitar que as coisas mudam. Rafael disse isso quando reclamei das mudanças. Mas essa é minha casa, Rafael. Eu não pedi para mudar tudo. Nossa casa agora, mãe. A gente mora aqui também. Nos primeiros meses, Viviane foi educada. Dizia bom dia, boa noite. Ajudava com a louça quando estava de bom humor. Mas aos poucos, a máscara foi caindo. Ela começou a dar ordens. Clarice, você pode lavar essa roupa hoje? Preciso dela amanhã cedo. Clarice, faz uma janta decente hoje. Vou trazer umas amigas aqui. Clarice, você pode sair hoje à noite? A gente vai ter uma conversa particular. Eu me tornei empregada na minha própria casa. Rafael não fazia nada. Quando eu reclamava, ele sempre tinha uma desculpa. Mãe, ela está estressada com o trabalho. Não leva para o lado pessoal. Mãe, você está exagerando. Ela só pediu um favor. Mãe, você está ficando chata. Antes você era mais tranquila. 6 meses depois da mudança, Viviane engravidou. E tudo piorou. Ela usou a gravidez como desculpa para tudo. Não fazia nada em casa. Passava o dia deitada no sofá, assistindo TV, mandando eu trazer água, comida, travesseiro. Clarice, tô grávida. Não posso fazer esforço. Clarice, o médico disse que eu preciso de repouso absoluto. Clarice, você não quer que seu neto nasça com problema, né? Então me deixa descansar. Quando o bebê nasceu, um menino lindo chamado Miguel, eu achei que as coisas iriam melhorar. Achei que Viviane ia amolecer, que a maternidade ia trazer alguma humanidade de volta. Mas foi o contrário. Ela se tornou ainda mais exigente. Eu virei babá. Acordava de madrugada quando Miguel chorava porque Viviane dizia que estava exausta. Trocava fraldas, dava banho, ninava o bebê enquanto ela dormia até meio-dia. Clarice, você já é avó. Tem experiência. Eu ainda estou aprendendo. Era o que ela dizia quando eu pedia ajuda. Rafael também mudou. Virou outra pessoa. Falava comigo com rispidez, como se eu fosse um estorvo. Reclamava de tudo. Mãe, você deixou a louça na pia de novo. Mãe, essa comida tá sem sal. Você não sabe mais cozinhar? Mãe, você podia ser mais silenciosa. O Miguel tá dormindo. 1 ano depois do nascimento de Miguel, eu estava exausta. Física e emocionalmente destruída. Tinha virado sombra na minha própria casa. E foi numa terça-feira, dia 14 de março, que tudo explodiu. Eu tinha passado a manhã inteira cuidando do Miguel. Viviane tinha ido ao salão de beleza. Rafael estava no trabalho. Quando eles voltaram à noite, Viviane trouxe uma amiga, Tatiana, uma mulher alta, ruiva, que fumava cigarro no meu quintal sem pedir licença. Elas estavam rindo alto na sala, bebendo vinho, enquanto eu dava jantar para o Miguel na cozinha. Clarice! Viviane gritou. Vem aqui! Fui até a sala com Miguel no colo. Que foi? A Tatiana tá precisando de um lugar para morar. O ex-marido dela vendeu a casa, e ela ficou sem teto. Viviane olhou para mim com aquele sorriso falso. A gente pensou que ela podia ficar no quarto de hóspedes. É só por uns meses. Meu sangue ferveu. Viviane, aquele quarto tem minhas coisas, minhas roupas, minhas lembranças. A gente tira, coloca tudo no porão. Não tem porão nessa casa! Gritei, e Miguel começou a chorar no meu colo. Clarice, não grita perto do meu filho! Viviane levantou,
Pegou Miguel dos meus braços com força. Você tá descontrolada. Eu tô descontrolada? Vocês invadiram minha casa, mudaram tudo, me transformaram em empregada e agora quer trazer gente de fora pra morar aqui? Foi quando Rafael chegou. Entrou pela porta. Viu a cena. Viviane segurando Miguel, eu com os olhos vermelhos, Tatiana fumando no sofá. O que tá acontecendo aqui? Sua mãe tá tendo um ataque de nervos. Viviane falou, ajeitando Miguel no colo. Ela não quer que a Tatiana fique aqui, sendo que essa casa é enorme, tem espaço de sobra. Rafael me olhou com uma frieza que cortou minha alma. Mãe, qual é o problema? O problema, Rafael, é que essa é minha casa, e eu não quero estranhos morando aqui. E estranhos? Viviane deu risada. Tatiana é minha melhor amiga, praticamente da família. Ela não é da minha família. Então talvez você não deveria estar nessa família também. O silêncio foi pesado. Rafael olhou para Viviane, depois para mim, e disse as palavras que eu jamais imaginei que ouviria. Mãe, acho melhor você sair. Senti como se tivessem arrancado meu coração ainda batendo. O quê? Você está causando conflito. A Viviane está estressada. O Miguel sente essa energia ruim. Acho que você precisa morar sozinha de novo. Rafael, essa é minha casa. Minha voz saiu trêmula, quebrada. A casa tá no seu nome, eu sei. Mas a gente mora aqui há quase 2 anos. A gente tem direitos também. Viviane cruzou os braços, sorrindo. É, Clarice, direitos. Rafael, você não pode estar falando sério. Estou. Pega suas coisas e vai embora, só por um tempo, até você aprender a respeitar a minha esposa e a minha família. Eu sou sua família. Você era. Ele abriu a porta. Agora sai. Fiquei ali parada, petrificada. Tatiana apagou o cigarro no cinzeiro, olhando para mim com desprezo. Viviane ajeitou o Miguel no colo, sussurrando baixinho para ele, como se eu fosse algum tipo de ameaça. E Rafael, meu filho, o menino que eu embalei, que eu protegi, estava me expulsando da minha própria casa. Subi as escadas trêmula, entrei no meu quarto, peguei uma mala velha e comecei a jogar roupas dentro. Calças, blusas, um casaco, meu álbum de fotos. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia fechar o zíper. Desci de novo. Eles estavam todos na sala, me observando. Rafael evitou meu olhar. Viviane sorria. Até logo, Clarice. Quando você aprender a conviver em harmonia, quem sabe a gente conversa. Saí. A porta bateu atrás de mim. Fiquei ali no corredor, no 10º andar daquele prédio, com uma mala na mão, sem saber para onde ir. Pensei em ligar para minha irmã Helena, que morava em Contagem, mas não consegui. A vergonha era grande demais. Peguei um táxi, pedi para ir até um hotel barato no centro. O motorista não fez perguntas. Eu chorei o caminho todo. Quando cheguei no quarto do hotel, um quarto minúsculo, com cheiro de mofo e uma cama de casal afundada, desabei no chão e chorei até não ter mais lágrimas. Meu filho tinha me expulsado. Meu próprio filho. Mas o que ele não sabia, o que nenhum deles sabia, é que eu tinha guardado um segredo. Um segredo que mudaria tudo. E em 1 hora, todos eles iriam descobrir. Passei a noite toda acordada naquele quarto de hotel. Não conseguia dormir. A cada vez que fechava os olhos, via o rosto do Rafael me mandando embora. Via o sorriso de Viviane. Ouvia a porta batendo. Peguei meu celular e fiquei olhando para as fotos antigas. Rafael bebê. Rafael criança. Rafael adolescente. Rafael no dia da formatura, abraçado comigo e com Augusto. Onde foi que eu errei? Onde foi que perdi meu filho? De manhã cedo, tomei coragem e liguei para minha irmã Helena. Ela atendeu no 3º toque, voz ainda sonolenta. Alô? Helena, sou eu, Clarice. Clarice, que horas são? Tá tudo bem? Respirei fundo. Não, não tá. Contei tudo pra ela. O casamento do Rafael, a mudança da Viviane pra minha casa, os abusos, a humilhação, a expulsão.
Helena ficou em silêncio durante toda a minha fala. E quando terminei, ela explodiu. Aquele moleque desgraçado, como ele teve coragem? Helena, eu não sei o que fazer. Você vai processar ele, Clarice. A casa é sua. Ele não pode te expulsar assim. Não quero processar meu filho. Então o que você quer? Ficar nesse hotel o resto da vida? Ela tinha razão. Eu precisava agir. Mas tinha algo que eu precisava fazer primeiro. Algo que eu vinha planejando há meses, mas que nunca tinha tido coragem de executar. Algo que mudaria tudo. Desliguei o telefone, vesti minha roupa menos amassada e fui até um escritório de advocacia no centro de Belo Horizonte. O advogado se chamava Dr. Paulo, um homem de uns 60 anos, cabelos brancos, óculos de grau, expressão séria. Dona Clarice, vi sua mensagem. A senhora quer mover uma ação de reintegração de posse? Sim. Meu filho e a esposa dele estão morando na minha casa sem minha autorização. Ontem eles me expulsaram. Ele anotou tudo, fez perguntas, pediu documentos. Mostrei a escritura da casa, que estava no meu nome. Mostrei mensagens antigas do Rafael, onde ele mesmo admitia que estava morando lá temporariamente. Dona Clarice, a senhora tem um caso forte. Podemos entrar com uma liminar ainda hoje. Em 24 horas, seu filho e a esposa dele terão que sair da casa. Não é só isso que eu quero, doutor. Respirei fundo. Eu também quero mover uma ação de cobrança. Ele franziu a testa. Cobrança de quê? De tudo que eu gastei nos últimos 2 anos sustentando eles. Abri minha bolsa e tirei uma pasta. Dentro dela estavam todos os comprovantes que eu tinha guardado religiosamente durante esses 2 anos. Contas de luz, água, internet, supermercado, farmácia, roupas para o Miguel, fraldas, remédios. Tudo. Cada centavo que eu tinha gasto, eu tinha guardado o comprovante. Dr. Paulo folheou os papéis, impressionado. A senhora documentou tudo? Tudo. Desde o primeiro mês que eles se mudaram, eu guardei cada nota fiscal, cada recibo. Sabia que um dia ia precisar. Ele sorriu, pela primeira vez desde que eu entrei no escritório. Dona Clarice, a senhora é mais esperta do que parece. Fui casada com um contador por 32 anos, doutor. Aprendi uma coisa ou outra. Dr. Paulo fez as contas. 2 anos de despesas, incluindo alimentação, contas, roupas, itens de bebê, remédios. O valor total era absurdo. R$ 87.430. A senhora tem noção de que esse valor pode não ser totalmente recuperável, né? O juiz pode considerar que são despesas de família, que a senhora fez de forma voluntária. Eu sei, mas quero que eles saibam quanto custou para mim sustentar essa farsa. Assinamos os papéis. Dr. Paulo prometeu que em poucas horas tudo estaria protocolado. Saí do escritório me sentindo, pela primeira vez em meses, no controle. Voltei para o hotel, tomei banho, me arrumei e esperei. A ligação veio às 16h37. Era Rafael. Voz alterada, nervosa. Mãe, o que você fez? Oi, Rafael. Como está o Miguel? Não muda de assunto. Acabou de chegar uma notificação aqui. Reintegração de posse? Ação de cobrança? Você enlouqueceu? Sentei na cama do hotel. Calma. Não, meu filho. Eu acordei. Você não pode fazer isso. Essa casa é minha também. A escritura discorda de você. Eu sou seu filho. Você vai me jogar na rua? Você me jogou ontem, Rafael. Achou que ia ficar por isso mesmo? Ouvi Viviane gritando ao fundo. Põe no viva voz. Quero ouvir o que essa velha tá dizendo. Rafael colocou no viva voz. A voz estridente de Viviane invadiu a ligação. Clarice, você é ridícula. Acha que vai conseguir nos tirar daqui? Não acho, Viviane. Tenho certeza. A liminar já foi aprovada. Vocês têm 48 horas para sair da minha casa. Você não tem coração. A gente tem um bebê. E eu tenho dignidade. Algo que vocês pisotearam por 2 anos. Rafael voltou a falar. Agora num tom mais baixo, quase suplicante. Mãe, vamos conversar. A gente resolve isso em família. Família?
Rafael, você me chamou de você era ontem. Lembra? Disse que eu não era mais sua família. Eu estava nervoso, não pensei direito. Pensou sim. E agora vai ter que lidar com as consequências. Desliguei. Meu coração estava disparado, mas eu me sentia forte. Pela primeira vez em anos eu tinha tomado uma atitude. E não ia voltar atrás. As 48 horas passaram como um filme em câmera lenta. Helena ligou várias vezes me apoiando. Algumas amigas antigas que souberam da situação mandaram mensagens de solidariedade. Mas nada de Rafael ou Viviane. No terceiro dia, Dr. Paulo me ligou. Dona Clarice, eles não saíram. Vou pedir a execução da liminar. A polícia vai fazer a remoção. Está certo, doutor. Faça o que precisa ser feito. A senhora quer estar presente? Quero. Cheguei em casa às 10 horas da manhã de uma sexta-feira. Tinha uma viatura da polícia estacionada na frente do prédio. 2 oficiais de justiça estavam com o Dr. Paulo na portaria. Subi com eles, o coração batendo tão forte que eu achava que todos podiam ouvir. Toquei a campainha. Ninguém atendeu. Toquei de novo. Nada. Dona Clarice, a senhora tem a chave? Tinha. Abri a porta. A casa estava em silêncio. Entramos. A sala estava uma bagunça. Roupas jogadas no sofá, brinquedos do Miguel espalhados pelo chão, pratos sujos na mesa de centro. Tem alguém em casa? Um dos oficiais gritou. Viviane apareceu do quarto, de roupão, cabelo despenteado, olheiras fundas. O que vocês querem? Cumprimento de ordem judicial. A senhora tem 10 minutos para juntar seus pertences e deixar o imóvel. Vocês não podem fazer isso! Ela gritou. A gente tem um bebê. A ordem já foi expedida, senhora. Por favor, coopere. Rafael apareceu atrás dela, segurando Miguel no colo. O bebê chorava. Quando ele me viu, seu rosto se fechou. Mãe, você realmente vai fazer isso? Você me deu escolha? A gente não tem para onde ir. Deveria ter pensado nisso antes de me expulsar da minha própria casa. Viviane avançou em mim, mas o oficial assegurou. Senhora, se não colaborar, será necessário o uso de força. Vocês são todos uns monstros. Ela é uma velha rancorosa que não aceita que o filho cresceu. Eu me aproximei dela, olhei bem nos olhos. Eu não sou rancorosa, Viviane. Eu só cansei de ser capacho. Eles juntaram algumas malas rapidamente, jogando roupas, fraldas, itens do bebê. Rafael não parava de olhar para mim, como se esperasse que eu voltasse atrás. Mas eu não ia. Não dessa vez. Quando terminaram, os oficiais os escoltaram até a porta. Viviane passou por mim e cuspiu no chão. Você vai pagar por isso. Já paguei demais. A porta fechou. A casa ficou em silêncio. Eu olhei ao redor. Minha sala estava destruída, meus móveis trocados, minha casa violada. Mas era minha de novo. Sentei no sofá de couro preto que eu odiava e chorei. Não de tristeza, de alívio. Dr. Paulo tocou meu ombro. Dona Clarice, a ação de cobrança ainda está em andamento. Vai levar alguns meses, mas temos boas chances. Obrigada, doutor. Passei os dias seguintes limpando a casa. Joguei fora tudo que eles tinham trazido. Os quadros abstratos, as almofadas modernas, as cortinas cinzas. Recoloquei minhas coisas. Meu sofá floral estava guardado no quartinho de empregada. Trouxe ele de volta. Minhas cortinas de renda branca estavam numa caixa. Lavei, passei e coloquei de volta. Aos poucos, a casa foi voltando a ser minha. Liguei para Helena, contei tudo. Ela veio me visitar no fim de semana seguinte. Trouxe bolo, café e ficou comigo o dia inteiro. Você fez a coisa certa, Clarice. Eu sei, mas dói. Sempre dói. Mas dói mais ficar sendo pisada. Rafael não ligou. Viviane mandou algumas mensagens agressivas, ameaçando processar, mas Dr. Paulo me orientou a bloquear. Eu bloqueei tudo. Telefone, WhatsApp, redes sociais. Precisava de paz. 2 meses depois, Dr. Paulo me ligou com novidades.
Dona Clarice, o juiz acatou a ação de cobrança. Rafael e Viviane foram condenados a pagar R$ 87.430, parcelado em 60 meses. Ele vai pagar? Se não pagar, podemos penhorar os bens dele. Quando a notícia chegou até Rafael, ele finalmente ligou. Usou o telefone da Viviane, porque eu tinha bloqueado o dele. Atendi sem saber. Mãe, por favor, eu não tenho esse dinheiro. Você vai me destruir. Eu não te destruí, Rafael. Você se destruiu sozinho. Eu errei, eu sei. Mas você é minha mãe. Mãe, perdoa. Perdoar? Eu posso perdoar um dia. Esquecer. Nunca. Desliguei. E não atendi mais. A sentença foi cumprida. Rafael começou a pagar as parcelas. Atrasado, mas pagando. Viviane tentou reverter na justiça, mas não conseguiu. Eu segui minha vida. Voltei a fazer as coisas que gostava. Bordado, caminhadas no parque, visitas às amigas. Aprendi a viver sozinha de novo. Mas dessa vez, por escolha. Hoje, 5 anos depois, minha casa é minha de novo. Rafael nunca mais falou comigo. Miguel, que hoje tem 6 anos, eu nunca mais vi. Dói? Dói todos os dias. Mas eu sobrevivi. E o mais importante, eu recuperei minha dignidade. Depois de 5 anos, você acha que a dor passa, que a ferida cicatriza, que você aprende a viver com o buraco no peito. Mas não passa. Não completamente. Tem dias que eu acordo e a primeira coisa que penso é no Miguel. Será que ele lembra de mim? Será que Rafael conta alguma coisa sobre mim para ele? Ou será que eu virei só uma lembrança apagada? Alguém que existiu e sumiu? Helena me visita toda semana. Ela insiste para eu sair mais, fazer novos amigos, talvez até conhecer alguém. Clarice, você ainda é nova. 63 anos não é idade para ficar trancada em casa. Eu não tô trancada, Helena. Eu tô vivendo. Vivendo. Você passa o dia sozinha, bordando e assistindo novela. E tá errado? Não tá errado, mas também não tá certo. Ela tem razão. Eu sei que tem. Mas depois de tudo que aconteceu, é difícil confiar nas pessoas. É difícil abrir a porta da minha casa, do meu coração, sem ter medo que alguém entre e destrua tudo de novo. Eu tenho amigas, claro. Juntamos às terças-feiras para jogar baralho no clube do bairro. De Lourdes, de Marisa, de Teresa. Todas viúvas, todas com histórias de filhos complicados, de famílias desfeitas. D. Lourdes sempre diz: filho é pra vida toda, mas só quando quer. E todas rimos, mas é uma risada amarga, porque sabemos que é verdade. Um dia, 3 anos depois de tudo, eu estava no supermercado quando vi ele. Rafael. Ele estava no corredor de fraldas, empurrando um carrinho com Miguel dentro. O menino tinha crescido. Estava com uns 4 anos, cabelo escuro, olhos grandes. Meu coração parou. Fiquei ali parada, escondida atrás de uma prateleira de biscoitos observando. Rafael estava diferente. Mais magro, cabelo mais curto, barba por fazer. Parecia cansado. Miguel apontava para uma caixa de biscoitos pedindo. Rafael balançou a cabeça. Disse não. O menino fez bico. Rafael se abaixou, conversou com ele baixinho. Não conseguia ouvir o que dizia, mas via a paciência no rosto dele. A paternidade tinha mudado meu filho. Pensei em me aproximar. Pensei em dizer oi, em perguntar como estavam, em pedir para segurar meu neto só por 1 minuto. Mas não tive coragem. Fiquei ali até eles saírem do corredor. Quando cheguei em casa, chorei. Chorei pela criança que eu não via crescer, pelo filho que eu perdi, pela família que se desfez. Helena me ligou naquela noite. Clarice, você tá bem? Sua voz tá estranha. Contei do supermercado. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: você ainda ama ele, né? Ele é meu filho, Helena. Sempre vou amar. Então talvez esteja na hora de perdoar de verdade. Eu perdoei. Perdoou, mas não esqueceu. E enquanto você não esquecer, vai ficar presa nisso. Talvez ela estivesse certa.
talvez eu precisasse soltar de verdade. Mas como? Como esquecer a dor de ser expulsa da própria casa? Como esquecer a frieza no olhar do meu filho quando ele me mandou embora? No ano passado, recebi uma carta. Era de Rafael. Reconheci a letra torta dele no envelope. Fiquei olhando para aquele papel por horas, sem coragem de abrir. Quando finalmente abri, minhas mãos tremiam. Mãe, sei que você não vai querer ler isso. Sei que não tenho direito de pedir nada depois de tudo que fiz. Mas preciso que você saiba algumas coisas. Viviane me deixou. Há 6 meses. Disse que eu era fraco, que não conseguia dar a ela o padrão de vida que merecia. Levou metade das minhas coisas e foi embora. Miguel ficou comigo. Estou criando ele sozinho agora e... Mãe, é difícil, muito difícil. Eu acordo de madrugada quando ele tem pesadelo. Faço comida, levo na escola, ajudo com o dever de casa, vou em reunião de pais. E a cada dia que passa, eu entendo o que você fez por mim a vida toda. Entendo os sacrifícios, as noites sem dormir, a paciência infinita. E entendo o quanto eu fui ingrato, cruel e injusto. Não estou pedindo perdão. Não mereço. Só queria que você soubesse que eu sei. Sei que te machuquei de uma forma que nunca vai cicatrizar completamente. Sei que te tirei anos de paz, de dignidade, de amor. E sei que Miguel está crescendo sem conhecer a avó maravilhosa que poderia ter tido. Essa culpa eu carrego todo dia. Se um dia você quiser conhecer seu neto de verdade, estarei esperando. Mas só quando você estiver pronta. Sem pressão, sem cobrança. Apenas um convite. Rafael. Li a carta 5 vezes. Chorei em todas elas. Helena me ligou naquela noite, como sempre fazia às sextas. E aí? Vai responder? Não sei. Clarice, ele tá te dando a chance de ter seu neto de volta. Ou tá me armando outra cilada. Você realmente acha isso? Pensei. Pensei muito. Não. Acho que ele mudou. Mas mesmo achando que ele tinha mudado, não respondi à carta. Não naquele momento. Guardei ela numa gaveta e tentei seguir minha vida. Mas a carta ficou ali, queimando, me chamando, me lembrando que existia uma porta aberta. 3 meses depois, estava voltando da feira quando vi um menino sentado na escada do meu prédio. Tinha uns 5 anos, cabelo escuro bagunçado, joelho ralado, estava chorando baixinho. Oi, querido, tá perdido? Ele levantou o rosto e meu mundo parou. Era Miguel. Mais velho, mais crescido. Mas era ele. Os mesmos olhos castanhos do Rafael. O mesmo formato de rosto. Eu tava brincando e me perdi da minha avó. A voz dele saiu entre soluços. O joelho tá doendo. Vem, vou te ajudar. Sentei ao lado dele na escada. Abri minha bolsa e tirei um lenço. Limpei o joelho dele com cuidado. Tinha um arranhão pequeno, nada grave. Pronto, já melhorou? Ele assentiu, ainda chorando. Qual o nome da sua avó? Vó Helena. Meu coração quase parou. Helena? E onde você mora, meu amor? Aqui. Ele apontou para o prédio. No 10º andar. Entendi tudo. Rafael tinha se mudado de volta para o prédio. Provavelmente para um apartamento alugado, já que ele não tinha mais a minha casa. E Helena, minha irmã, tinha virado a babá do Miguel. Por isso ela vinha me visitar toda semana. Por isso ela insistia tanto para eu perdoar Rafael. Ela estava no meio de tudo isso. Vem, vou te levar até sua avó. Subimos juntos no elevador. Miguel segurou minha mão, ainda fungando. Você é legal. Qual seu nome? Clarice. Que nome bonito. Minha mãe não gosta de mim. O comentário me pegou de surpresa. Por que você acha isso? Porque ela foi embora e não voltou mais. Meu coração se despedaçou. Aquele menino, com apenas 5 anos, já carregava uma rejeição que ele nem conseguia entender. Quando chegamos no 10º andar, Helena estava no corredor, desesperada, gritando o nome do Miguel. Quando ela me viu segurando a mão dele,
ficou pálida. Clarice. Oi, Helena. Entregliguei Miguel para ela. Ele se machucou na escada. Tá tudo bem agora. Miguel, eu te falei para não descer sozinho. Helena se ajoelhou, verificou o joelho dele, depois olhou para mim. Clarice, eu posso explicar. Pode, mas não aqui. Rafael apareceu na porta do apartamento. Quando me viu, ficou branco. Usava uma camiseta velha, bermuda, chinelo. Parecia exausto. Mãe. Oi, Rafael. Foi tudo o que consegui dizer. O silêncio foi pesado, constrangedor. Miguel olhou para Rafael, depois para mim, confuso. Pai, quem é ela? Rafael se abaixou. Ficou na altura do menino. É sua avó, Miguel. Minha avó? Os olhos dele se arregalaram. Mas eu pensei que vó Helena era minha única avó. Você tem duas, meu amor. Eu me abaixei também, olhei para aquele rostinho que era uma mistura do meu filho com aquela mulher que eu aprendi a odiar. Mas naquele menino, eu só via a inocência. Oi, Miguel. É um prazer te conhecer de verdade. Ele sorriu. Um sorriso tímido, mas genuíno. Você quer ver meu desenho? Eu desenhei um dinossauro hoje. Olhei para Rafael. Ele estava com os olhos marejados, esperando minha resposta. Olhei para Helena. Ela tinha as mãos juntas, como quem reza, e olhei de novo para Miguel, aquela criança inocente que não tinha culpa de nada. Eu adoraria ver seu desenho. Entramos no apartamento. Era pequeno, 2 quartos, simples. Nada comparado à casa que eles tinham me tirado. A sala tinha brinquedos espalhados, roupas sobre o sofá, uma pilha de louça na pia da cozinha. Era a vida real de um pai solo tentando sobreviver. Miguel me puxou pela mão até o quarto dele. As paredes tinham adesivos de dinossauros. A cama estava desarrumada. Ele pegou um desenho da mesinha e mostrou orgulhoso. Olha, é um Tiranossauro Rex. Ficou lindo, Miguel. E realmente estava bonito, colorido, detalhado. Você gosta de desenhar? Gosto. Também gosto de jogar videogame e de sorvete de chocolate. Ele falou rápido, empolgado. E de assistir filme de super-herói. Meu favorito é o Homem-Aranha. Sentei na cama dele, ouvindo falar sobre todos os seus desenhos animados favoritos, seus amigos da escola, seu professor de educação física que era legal. Ele falava sem parar, como se tivesse guardado tudo isso e finalmente encontrou alguém para ouvir. Rafael apareceu na porta, observando. Não disse nada. Apenas ficou ali, apoiado no batente. Depois de meia hora, Helena chamou Miguel para lanchar. Ele saiu correndo. Fiquei sozinha com Rafael. O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente, menos pesado. Ele é uma criança incrível, eu disse. Parece com você. Rafael sentou na beirada da cama, longe de mim. Mãe, eu... Não precisa dizer nada agora, Rafael. Preciso que você saiba que eu me odeio todo dia pelo que fiz. Acordo de madrugada, olho para o Miguel dormindo e penso. Como eu pude fazer aquilo com minha própria mãe? Ele esfregou o rosto com as mãos. Viviane me manipulou. Eu sei que não é desculpa. Eu era adulto, tinha escolhas. Mas ela entrou na minha cabeça. Me convenceu que você era o problema, que você era ultrapassada, controladora. E eu acreditei porque era mais fácil acreditar do que enfrentar a verdade. E qual era a verdade? Que eu sou fraco. Sempre fui. Papai era o forte. Você era a forte. Eu sempre fui o covarde que deixou os outros decidirem por mim. Lágrimas desceram pelo rosto dele. E quando te expulsei de casa, quando bati aquela porta na sua cara, uma parte de mim morreu, porque eu sabia que tinha ultrapassado um limite que nunca conseguiria voltar. Fiquei olhando para meu filho chorando. Aquele homem de 30 e poucos anos que parecia um menino quebrado. Parte de mim queria consolá-lo, abraçá-lo, dizer que estava tudo perdoado. Mas a outra parte, a parte que ainda carregava a dor, hesitava. Rafael,
Eu não vou mentir. Ainda dói. Provavelmente vai doer para sempre. Eu sei. Mas... respirei fundo. Miguel não tem culpa de nada. Ele merece ter uma avó. E eu mereço ter um neto. Rafael levantou o rosto, olhos vermelhos, cheios de esperança. Você tá dizendo que... Estou dizendo que podemos começar de novo. Devagar. Sem pressão. Pelos fins de semana, talvez. Eu venho aqui, passo um tempo com o Miguel. A gente vai reconstruindo aos poucos. Mãe. Ele se levantou, deu um passo na minha direção, mas parou. Posso te abraçar? Pensei. Pensei muito. E então abri os braços. Rafael se jogou em mim, chorando como uma criança. E eu também chorei, porque perdoar é doloroso. Mas segurar rancor é ainda pior. Nos meses seguintes, comecei a visitar Miguel todo sábado. Levava bolo, biscoitos, às vezes um brinquedo pequeno. A gente assistia desenho junto. Eu ajudava ele com os deveres de casa. Contava histórias do pai dele quando era criança. Miguel se apegou a mim rapidamente. Me chamava de Vó Clá e sempre pedia para eu ficar mais um pouquinho. Rafael mudou. De verdade. Começou a trabalhar mais, pagou todas as parcelas da dívida em dia, organizou a vida. E aos poucos, nossa relação foi se reconstruindo. Não era como antes. Nunca seria. Mas era algo novo. Algo construído sobre a verdade, sobre erros reconhecidos e sobre a vontade genuína de consertar. Um dia Miguel me perguntou: Vó Clá, por que você não morava com a gente antes? Olhei para Rafael, que estava na cozinha fazendo café. Ele parou, esperando minha resposta. Porque às vezes as famílias se desentendem, meu amor. Mas o importante é que agora estamos juntos de novo. Para sempre? Para sempre. E naquele momento, olhando para meu neto sorrindo, para meu filho tentando ser melhor, eu soube que tinha feito a escolha certa. Não era sobre esquecer. Era sobre seguir em frente. Hoje, 2 anos depois daquele encontro na escada, Miguel passa alguns fins de semana na minha casa. A casa que agora está cheia de brinquedos dele, de desenhos colados na geladeira, de risadas. Rafael vem buscar ele no domingo à noite e sempre fica para jantar. A gente conversa sobre trabalho, sobre a escola do Miguel, sobre planos para o futuro. Ainda tem momentos de silêncio estranho, de feridas que ainda não fecharam completamente. Mas também tem momentos de risadas, de cumplicidade, de família. Viviane nunca mais apareceu. Soube por Helena que ela se casou de novo, com um empresário rico, e mora em São Paulo. Não mantém contato com Miguel. A criança nem pergunta por ela mais. E talvez seja melhor assim. Porque família não é sobre sangue. É sobre quem fica, quem cuida, quem ama mesmo quando é difícil. Helena sempre me diz: Você foi mais forte do que eu imaginava, Clarice. E eu respondo: Não fui forte. Só fui mãe. Porque ser mãe é isso. É ser expulsa da própria casa e ainda assim abrir a porta quando seu filho precisa. É perdoar o imperdoável porque o amor é maior que a mágoa. É reconstruir sobre os escombros porque desistir nunca foi opção. Meu filho me mandou embora de casa. Mas 1 hora depois, quando todos ficaram em choque com a minha reação, quando viram que eu não ia me curvar, quando entenderam que dignidade não se negocia, tudo mudou. E hoje, anos depois, eu sei que fiz a coisa certa. Não fui capacho. Não fui fraca. Fui mãe. E isso, no final das contas, é tudo que importa. Se você também já passou por uma situação onde precisou escolher entre seu amor e sua dignidade, onde precisou ser forte mesmo estando quebrada por dentro, saiba que você não está sozinha. Inscreva-se no canal, porque essas histórias são para lembrar que a gente sempre pode recomeçar, sempre pode perdoar, mas nunca, nunca devemos esquecer nosso próprio valor.